Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. 10 vereadores presentes. Havendo o coro regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 13ª sessão ordinária presencial do segundo período da 21ª legislatura, realizada no dia 27 de outubro, próximo passado, está em discussão. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Atestado médico. Atesto para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.051, de 14/3/67, que o senhor Oscar José Paulino de Souza foi examinado nesta unidade, necessitando de 1 dia de afastamento do trabalho, por motivo de moléstia, a partir de 3/11/2021. CID 202.0, Natal 3/11/2021. Requerimento junto à Câmara Municipal de Macau. Requerimento número 001/2021. Venho, através deste, solicitar aos vereadores da Câmara Municipal de Macau a organização das ruas da Ilha dos Coqueiros e Ilha de Santana, através de nomeação das ruas e placas sinalizadoras das tais, tendo em vista que dificulta muito para os moradores quando têm que dar endereço de suas respectivas moradias. Inclusive, os Correios não atuam nesses bairros por falta de nome das ruas. Anteciosamente, Leonardo Rodrigues da Silva, CPF 057-391-644, dígito 60. Identidade 021-175-581-660. Contato 99803-1410. Processo número 431/2021. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes Souza, em parceria com as empresas públicas e privadas, com o intuito de construir um barco de passeio, um barco de passageiros para passeios e estudos de campo das escolas municipais, de nossa fauna e flora, além da apreciação das belezas do rio Açupiranhas. Processo número 432/2021. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes Souza, em conjunto com os órgãos públicos e privados, com o objetivo de implementar em todo em torno de Macau uma ciclovia, não somente para a prática do esporte, mas também para apreciar as belezas naturais, como manguezais, nascer e pôr do sol e da lua. Processo número 433/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Robson Kelly Costa Pereira. Assunto: o vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas e atribuições,
solicita a Vossa Excelência, após cumpridas as formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao senhor Prefeito Municipal José Antônio de Menezes de Souza, com o seguinte pedido de providência: para que o Poder Executivo execute um projeto de revitalização da Avenida Centenário, projeto esse com paisagismo, bancos, lixeiras, academia e uma ciclovia para a prática de esporte, tendo em vista que a avenida é a porta de entrada da cidade e também corredor da prática de esporte da comunidade. Processo número 434/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso das suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de Infraestrutura, Winston Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação de um projeto de iluminação de todos os portos que têm encostas de barcos, pois, devido à vulnerabilidade da insegurança na cidade, está havendo vários roubos às embarcações. Processo número 435/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: o vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva, abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo secretário de Educação e Cultura, Luiz Gonzaga, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação da construção de uma escola no assentamento Sebastião Andrade, pois a mesma funciona em uma casa sem estrutura nenhuma para as crianças do local. Processo número 436/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: requeiro a mesa na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes de Souza o seguinte pedido de providência: que envie uma equipe da Secretaria de Infraestrutura em caráter de urgência para realizar um estudo para ver a possibilidade da construção de calçamento das ruas da comunidade da Ilha de Santana. Processo número 437/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro a mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que encaminhe, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes de Souza, muito digno prefeito constitucional do município de Macau, que encaminhe a esta casa o seguinte pedido de providência: aumento no número de atendimentos odontológicos na UBS de Diogo Lopes, Sertãozinho. É uma demanda bastante alta para apenas 6 fichas por dia. O profissional tem que cumprir sua carga horária, independente de quantas fichas ela atender. Só, presidente. Ok, vereador. Faculto a palavra aos senhores vereadores por 10 minutos. Um vereador vai querer fazer uso da palavra? A palavra o vereador Baega. 10 minutos, vereador.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, internauta que nos assiste e plateia aqui presente. Venho hoje aqui fazer uso desta tribuna para falar sobre o meu requerimento apresentado a esta casa, tratando-se da construção de uma UPA, Unidade Pronto de Atendimento no distrito de Diogo Lopes, pois sabemos que vários anos existe um local alugado pela prefeitura que serve de uma unidade básica de saúde, que não é adequado, pois se trata de uma casa familiar. Com algumas adequações, sabemos também que a prefeitura, em gestões anteriores, adquiriu um terreno e que, ao ver, seria um local mais adequado para essa obra. O terreno fica localizado na rua Francisco Ribeiro de Medeiros, onde era a antiga discoteca TO. A construção desta UPA será de grande importância, não só para Diogo Lopes, mas para toda a região circunvizinha, pois muitos atendimentos poderiam ser resolvidos neste local, e não sendo necessário trazer o doente ao hospital municipal, e que por muitas vezes, em uma urgência, são trazidos no horário da madrugada. Estive essa conversa com o senhor prefeito, José Antônio de Menezes, referente a essa UPA. Hoje tem essa UBS, mas é uma casa familiar, que hoje a prefeitura paga esse aluguel. E hoje o melhor local, o melhor ponto seria ao lado do Barata, onde era a antiga discoteca do TO, onde já tem esse estacionamento para atender essas demandas Solidade, Acima da Baixa, Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho. Isso ia ser muito importante. E também, queria citar aqui também outro ponto, muitas pessoas se reclamando, questão dessas fichas na UBS de Diogo Lopes. Eu queria que os nobres vereadores, principalmente Diana, vereadora Andréia, Oscar, se eu não estou enganado, até um requerimento do vereador, ele poderia até explicar na outra sessão, porque em vez de 6 fichas, para aumentar mais um pouco, são 6 fichas com 2 urgências. Vamos ver se a gente marca uma reunião com a secretária de saúde, o adjunto, o Tiago, e a própria diretora da UBS. Ia ser muito válido essa reunião, porque eu vejo que são poucas fichas para atender todas as demandas. Era só isso, presidente. Uma boa noite a todos. Ok, vereador. Mais algum senhor vereador querer fazer uso da palavra? Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Presidente, só para registrar a presença do senhor vereador Francisco Marcos Cabral Leonês, 11 vereadores presentes. Processo número 430/2021. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro à mesa na forma regimental, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que esta Casa adote a implantação, por meio de projeto de lei, respeitando o orçamento e o limite prudencial estabelecido pela LRF, o 13º salário para os cargos eletivos no âmbito municipal,
Legislativo e Executivo, vereadores, prefeito, vice-prefeito e conselheiro tutelares. Processo número 426/2021, matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto: o vereador subscrevente, no uso de suas prerrogativas e atribuições, solicita a Vossa Excelência, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes de Souza, requerendo o seguinte pedido de providência: que seja feito a construção de uma unidade de pronto atendimento, UPA, no distrito de Diogo Lopes, no terreno onde antes era a discoteca do TEL, na rua Francisca Ribeiro de Medeiros. Processo número 427/2021, matéria, requerimento de providência, iniciativa, senhor vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes de Souza, em conjunto com as instituições públicas e privadas, revitalizar e modernizar o campo de esporte Tatazão, com grama sintética e arena esportiva, com o objetivo de torná-lo centro de esporte diversos. Processo número 428/2021, matéria, requerimento de providências, iniciativa, senhor vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra. Assunto: requeiro à mesa, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes de Souza a realização, em parceria com as instituições públicas e privadas, a criação de um mercado central com o objetivo de recepcionar os turistas e visitantes e conhecer nossa gastronomia, nosso artesanato à base das riquezas naturais, culturais e com a infraestrutura turística diversificada, incluindo um espaço para shows de artistas locais. Processo número 429/2021, matéria, requerimento, iniciativa, senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que encaminhe ao excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes de Souza, um indigno prefeito constitucional do município de Macau, o seguinte pedido de providência: a fiscalização da Covisa e providências por parte da Secretaria de Infraestrutura em Diogo Lopes, mais precisamente na ladeira de João Ernesto, a respeito da qualidade da água para o uso domiciliar daquelas residências. Só, presidente. Os requerimentos, está aberta a discussão. Alguém vai querer discutir algum requerimento? Podemos votar em bloco. Okay. Está em votação. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculto a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Com a liderança, querer fazer uso da palavra. A palavra à vereadora Andréa, em seguida ao vereador Chico Pacheco. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores e vereadoras presentes, internautas que nos acompanham, imprensa. É um pequeno esclarecimento a respeito do que o vereador Baiga falou, né, das fichas odontológicas. Assim que eles começaram a atender, a gente, Diogo Lopes, já teve essa reclamação, né, porque são poucas fichas, apenas 5, onde no qual atendia antes 12, né, caiu pela metade. De imediato, eu entrei em contato com a secretária de saúde, a senhora Terezinha Menezes,
Daí ela veio me explicar, né, que isso está sendo exigência dos próprios dentistas, eles colocaram isso em exigência, que só iriam atender 6 fichas por dia, não só a UBS de Diogo Lopes, mas como todas as UBS do município, né, porque eles passam por um procedimento, eles atendem um paciente, passam meia hora para atender o próximo. Enquanto isso, ele sai da sala, as ASBs vão limpar a sala, né? Tem todo esse procedimento por causa da pandemia. Então, aí a demora. Já pensou, atender uma pessoa, a gente não sabe o tempo que passa para o atendimento, e ainda ter que esperar 30 minutos para atender um próximo, né? É bem complicada a situação. Então, ela esclareceu, isso para mim é complicado, sim, mas eu acredito que logo, logo o município vai tomar providências e tudo vai se voltar ao normal, né? A gente espera isso. Um esclarecimento também para os alunos de Barreiras de Diogo Lopes. Hoje pela manhã eu recebi algumas reclamações de umas mães que os alunos da escola privada iriam pegar o ônibus e descer do ônibus também próximo à igreja São Francisco. A gente sabe que do Sertãozinho para o centro de Diogo Lopes é um pouquinho distante, né? E de imediato eu fui tomar conhecimento do que estava acontecendo e, graças a Deus, já foi resolvido. As mesmas paradas dos alunos de escola pública serão as mesmas paradas para os alunos de escolas privadas. Então, isso é um problema a menos, né, deixar tranquilo o coração das mães, porque realmente estavam preocupados, principalmente os alunos do Sertãozinho, mas já foi resolvido. E, de antemão, parabenizar e agradecer desde já ao vereador Chico, né, pela parceria que tivemos no final de semana, onde fomos levar a diversão às crianças da comunidade Cacimba da Baixa, né. Foi um momento muito bom. Agradeço pelo convite, né, para fazermos essa parceria, e saímos de lá muito satisfeitos, porque, como nos demais distritos, a gente sentiu no olhar e no sorriso de cada criança. E teve até uma mãe que agradeceu e falou: muito obrigada a vocês, porque nós nunca tivemos isso antes. E isso toca muito ao nosso coração, porque não há nada melhor do que fazer ações e tirar sorrisos de crianças, né, que é o futuro do nosso país. Obrigada, presidente. Ok, vereadora. Com a palavra, o vereador Chico. 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, pessoal que nos assiste, plateia. Senhor presidente, também eu queria só reforçar aqui, pedir para que o secretário de Infraestrutura, né, juntamente com o seu apoio lá na secretaria, desse uma olhada mais pela Coab. A gente está com problemas de iluminação na comunidade. A comunidade está voltando a ficar apagada. Muitas ruas já sem iluminação. E a gente pede para que não só o secretário, que com certeza ele não sabe, né, que está nesta forma na comunidade, mas sim o subprefeito daquela comunidade, ele veja a situação da comunidade, veja os postes que estão apagados, para que o pessoal da iluminação possa dar uma passada e corrigir alguns pontos das ruas da Coab que estão apagadas. Também, senhor presidente, eu aproveitar aqui, eu queria agradecer a vereadora Andréia por ter se sensibilizado com a gente e ter aceito o nosso convite. Nosso grupo convidou a vereadora. A gente temos, na verdade, algo em comum, né? Que a gente sabe que as coisas aqui dentro é muito difícil quando a gente fazer parceria, mas eu queria agradecer de coração a vereadora, que quando eu convidei, ela não se negou e disse que ia sim fazer essa parceria com a gente. E como ela disse, é muito gratificante ver aquelas crianças ali alegres, brincando. E também, pegando a sua fala, vereadora,
a pessoa que falou aquilo disse que nunca viu uma parceria de vereadores na história da cidade de Macau, em festa de brincadeiras de crianças, de Natal. Então, isso é muito gratificante para mim ter convidado a senhora e a senhora ter aceito participar do evento. Me senti muito bem, né? E a gente falou que ia fazer a diferença e temos que provar. Temos que fazer a diferença. Com certeza. Né? A gente está aqui em um só propósito, então temos que seguir de mãos dadas, independente de quem seja. É porque eu acho assim, sabe, que ali não está o vereador Chico Baixinho, não está a vereadora Andréia, ali está pessoas querendo fazer o bem, né? Pessoas querendo fazer o bem, levar o bem até as crianças. E assim, nada de política, nada não foi, entendeu? Foi muito bom mesmo. O nosso grupo de pessoas se juntou ao grupo da vereadora Andréia, todo mundo brincou, ficou todo mundo junto, tiramos foto, fizemos resistir tudo. Então, assim, para mim é gratificante demais ter, assim, apoio, né? E espero que com isso, vereador, que nos próximos eventos, Natal, se junte mais vereadores, para que leve a esses divertimentos até as crianças, né? Até mesmo fazer ações sociais para comunidades, que essas comunidades da gente é tão carente que a gente, às vezes, não sabe a dimensão do que é ser comunidade, do que tem nessas comunidades. Eu particularmente conheço 2 comunidades hoje na nossa cidade, que são comunidades extremamente pobres, comunidade que necessita da gente, a gente que demos o nome para que as pessoas voltassem e confiando para que a gente fizesse alguma coisa por eles. Então, espero que todos nós no Natal, Ano Novo, quem não tiver condições, né, todo mundo às vezes, falta de apoio, a gente às vezes não tem como fazer uma brincadeira, se junte mais vereadores, vamos se juntar todo mundo, porque quem ganha com isso é a comunidade, quem ganha com isso é as pessoas que são assistidas por nós. Então, isso, de coração, Andréa, agradeço a senhora e a toda a sua equipe pelo apoio, viu, junto com a gente lá na Cacimba da Baixa. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais alguma liderança querer fazer uso da palavra? Faculto a palavra aos senhores vereadores para que façam suas considerações finais. Um vereador querer fazer uso da palavra. A palavra ao vereador Robson. 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, internauta que nos assiste. Não, senhor presidente, é só para, primeiro, parabenizar aos 2 vereadores, Chico Baixinho e a vereadora André, por essa maravilhosa brincadeira que fizeram para as crianças. Realmente, vereador, você tem razão. Acho que nós, vereadores aqui, podemos se juntar mais, né, para fazer essas ações, né. É uma coisa que tenho certeza que todos os vereadores, estando nas suas condições, acho que tem que fazer. É muito humano, né? Eu tenho certeza que quando termina um ato desse, eu acho que o vereador, ou qualquer pessoa que faça, vai para casa feliz, né? Porque é um ato humano. E, assim, eu acreditava que depois dessa pandemia, as pessoas fossem ficar mais solidárias, né? Pela situação que passou esse ano todinho, né? E o ano passado também. Mas, às vezes, a gente vê que ainda tem pessoas ainda que o coração ainda é duro, né? Quero só também passar aqui uns destaques aqui da semana agora, que a Prefeitura realizou. A presença da equipe da Covisa, né, no cemitério público ontem, né, com o pessoal da vacinação Covid. Mais uma vez, pedir à população que vão se vacinar, porque se brincar a coisa vai voltar tudo de novo, né?
E, pelo que eu ouvi, 70% das pessoas que pegaram Covid no Rio Grande do Norte agora, 70% são de pessoas que não tomaram a vacina ou que tomaram apenas a primeira dose. Então, mais uma vez, pedir à população de Macau, né, que vá se vacinar, porque a coisa não está brincadeira não. Senão daqui a pouco vai estar todo mundo dentro de casa de novo e vai ser novamente aquele sufoco, né, para sair, né, algumas pessoas pegar depressão de tanto estar em casa. E uma notícia boa para amanhã, para os aposentados e pensionistas do mês de outubro, o salário vai estar na conta. Só isso, senhor presidente. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Já foi justificado, senhor presidente, a ausência do vereador Fagner, só para justificar. O Wilson justificou, Wilson? Não, só para justificar, no caso, a ausência do vereador Fagner, por motivo de doenças, não é isso? Não pôde comparecer à sessão. Constar em ata isso, não é verdade? Presidente, Sim, vereador. a respeito da justificativa do vereador Fagner, apesar de assintomático, ele testou positivo para o Covid, e para alguns que dizem, podem falar que ele estava vacinado e pegou Covid, e aí eu faço o reforço. Se ele que está vacinado pegou, imagine quem deixou de se vacinar. Verdade, vereador. E como o vereador Robson estava falando há pouco tempo, a questão das doses, né, que está em atraso, cada vez só aumenta. Hoje, acho que na sessão passada era 1.500 e poucas pessoas. Hoje já é 1.800. Quer dizer, o pessoal não está indo vacinar, né? Não está indo tomar a segunda dose. Se não tivesse... Complicado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, no dia 8 de novembro do ano em curso, no horário regimental. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.